Ela chegou com uma mala pequena, uma promessa firme e um pedaço de papel de embrulho marrom dobrado com cuidado no bolso do casaco. O papel tinha 30 quadradinhos desenhados a carvão, cada um representando um dia. E quando o último fosse riscado, ela estaria embora. O que Mariana Braga não sabia, naquela manhã fria de junho de 1931, é que o coração não respeita calendário nenhum, e que às vezes a gente jura que vai embora exatamente do lugar onde deveria ter ficado desde o começo. Você já prometeu algo com tanta certeza, com tanto orgulho na voz, que a única coisa pior do que quebrar essa promessa seria admitir para si mesma que estava errada. Que o plano que você construiu tijolo por tijolo, que a saída que parecia tão definitiva, não era nem de longe o que o seu coração estava realmente pedindo? Isso aconteceu em junho de 1931, no interior do Paraná, numa fazenda de campo aberto chamada Santo Antão, nos arredores de Guarapuava, onde o vento do sul chegava sem pedir licença e a geada de inverno deixava o capim branco até quase o meio da manhã. Se você está chegando agora no canal Contos de Antigamente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente conta histórias de amor, de superação, de emoção, de um tempo que ficou guardado fundo na memória do Brasil. Se você já é da família do canal, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. É sempre uma emoção enorme ver de que canto do Brasil ou do mundo vêm as pessoas que fazem parte disso aqui. E se você ainda não curtiu o vídeo e não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque essa história vai fazer você sentir muita coisa e você não vai querer perder as próximas que vêm por aí. Agora, vamos voltar para junho de 1931, porque Mariana Braga ainda não sabe no que se meteu. Mariana Braga tinha 26 anos e o hábito de resolver as coisas ela mesma, que às vezes parecia teimosia, mas que ela preferia chamar de independência. Era filha de Augusto Braga, negociante de grãos de Ponta Grossa, que por muito tempo viveu bem, depois viveu razoavelmente. E depois de 1928, passou a viver com a angústia constante de quem vê o chão desaparecer sob os pés devagar demais para correr, mas depressa demais para se preparar. Era daquelas falências que não chegam de uma vez, chegam aos pedaços, um compromisso que não se honra aqui, um cliente que some ali, uma dívida que cresce sem que ninguém esteja olhando, até o dia em que o pedaço que sobra não é mais suficiente para segurar o resto. Augusto era um homem bom que não tinha nascido para o mundo duro dos negócios. Era generoso quando devia ser firme, confiante quando devia ser cauteloso e teimoso quando devia recuar. Mariana herdou a teimosia do pai, sem herdar a ingenuidade, o que era uma mistura ao mesmo tempo útil e complicada de carregar pela vida. A falência do armazém, quando ela tinha 22 anos, foi uma daquelas coisas que a gente sente acontecer, mas não consegue parar, como ver um copo cair da mesa em câmera lenta. Você já estende a mão, mas o copo é rápido demais. Quando as coisas chegaram ao fundo, Mariana fez o que sempre havia feito diante do caos. Organizou o que podia ser organizado, aceitou o que não tinha como mudar e foi embora. Tinha esse jeito nela de colocar o mundo externo em ordem, quando o mundo interno ficava pesado demais. Arrumava, alinhava, consertava, reorganizava, como se a desordem ao redor fosse mais fácil de resolver do que a desordem por dentro. Quando o armazém do pai fechou de vez, ela passou 2 dias organizando o que restava de estoque antes de fazer a mala. O pai ficou olhando para ela sem entender. Ela precisava de algo para arrumar. Foi para Curitiba com uma mala pequena, uma recomendação de emprego e a certeza de quem não quer criar raízes em lugar nenhum por enquanto.
Trabalhou 2 anos como auxiliar num armarinho da Rua das Flores, aprendendo a dobrar tecidos com exatidão, catalogar botões por tamanho e cor e sorrir para clientes que tratavam funcionários como se fossem parte do mobiliário. Aprende isso à cidade, que existe uma maneira de estar em meio a muita gente e se sentir muito sozinha. Curitiba não tinha sido ruim, mas também não tinha sido o que ela esperava que cidade fosse. A cidade tinha um frio diferente do frio do campo. No campo, o frio é do vento, da geada, de coisa que a gente pode enfrentar com casaco e trabalho. O frio da cidade é das pessoas que passam pelas outras sem ver, das janelas acesas em cima que não se sabe quem são. Mariana havia aprendido a passar por gente assim, sem se abalar, mas também sem se conectar. 2 anos em Curitiba e ela não tinha nenhum vínculo que doesse se ela fosse embora amanhã. Dizia para si mesma que era bom assim, que liberdade era isso, não dever a ninguém a permanência. A promessa de emprego numa confecção havia vindo de Luísa, uma amiga que havia conseguido vaga de costureira numa fábrica nova no bairro do Portão, em Curitiba. Luísa dissera que havia outra vaga, que a dona precisava de gente com habilidade e disciplina. Mariana tinha disciplina em quantidade mais do que suficiente. A habilidade com agulha era razoável, aprendia rápido. O problema era que a confecção só abriria em setembro. Era junho, 3 meses de distância. E o dinheiro guardado não chegava. Foi nesse intervalo que Dona Cecília apareceu. Dona Cecília Monteiro tinha 61 anos. Era dona do armazém da Vila de Irati e tinha o dom inconveniente de dizer verdades com cara de que estava apenas comentando o tempo. Mariana a conhecera numa visita ao pai, que ainda morava em Ponta Grossa, com a saúde razoável e o espírito mais ou menos intacto. Dona Cecília era vizinha de uma prima do pai, e foi num almoço de domingo que a mulher sentou ao lado de Mariana. Serviu-se de arroz com feijão com a tranquilidade de quem não está com nenhuma pressa do mundo, e perguntou, assim sem mais nem menos, se Mariana entendia de animais. Mariana disse que entendia. Dona Cecília mastigou devagar, olhou para a janela e contou sobre a fazenda Santo Antão, um fazendeiro chamado Heitor Navarro, nos arredores de Guarapuava, que precisava urgente de alguém para cuidar dos animais da propriedade. Não era um serviço fácil, disse a velha com a honestidade que a caracterizava. A fazenda era grande, o homem era difícil, e os últimos 2 que tinham tentado o serviço não tinham aguentado mais de 15 dias cada um, mas pagava bem. Bem o suficiente para cobrir os 3 meses de espera pela confecção, e ainda sobrar alguma coisa para a mala. Mariana perguntou por que os outros haviam ido embora antes do prazo. Dona Cecília deu um sorriso pequeno que não respondia nada, e disse que eram homens. Disse que talvez uma mulher que realmente entendesse de bicho se saísse melhor com o serviço e com o fazendeiro. Mariana ficou quieta por um momento considerando. Depois perguntou se 30 dias de serviço resolveriam o combinado. Dona Cecília disse que sim. Mariana disse então que aceitava, mas que seriam exatamente 30 dias. Nenhum a mais. Ela tinha planos, e planos precisavam de prazo. Dona Cecília assentiu com a mesma expressão tranquila de quem planta uma semente e sabe que não precisa ficar em volta vendo crescer. Tomou o último gole do suco de laranja com satisfação. 3 dias depois, Mariana estava numa carroça que saía da estação de Irati em direção ao interior, com a mala pequena no colo, o pedaço de papel com os 30 quadradinhos no bolso do casaco e a certeza absoluta de quem sabe exatamente o que está fazendo e quando vai parar de fazer. A estrada para a fazenda Santo Antão era de terra batida e cascalho solto, ladeada por campos abertos que se estendiam até onde a neblina de inverno deixava enxergar. O capim estava da cor do ouro velho, amarelo palha, e o vento dobrava tudo para o mesmo lado, com aquela regularidade preguiçosa do campo em dia frio.
O carroceiro, um homem de poucas palavras chamado Firmino, havia dito só o necessário durante o trajeto. Que a fazenda ficava uns 20 minutos adiante, que o Heitor era homem de rotina severa, que os animais eram muitos e que ela ia ver o resto por si mesma. Então tinha ficado quieto, tocando as rédeas com os cotovelos apoiados nos joelhos, como quem já disse tudo o que precisava dizer. Mariana viu por si mesma quando a carroça dobrou a última curva e a fazenda Santo Antão apareceu na encosta. A sede era uma casa de madeira escura de araucária, comprida e sólida, com uma varanda de frente que corria toda a extensão da fachada. O telhado de zinco estava manchado de musgo nas bordas, e as janelas de madeira tinham venezianas que alguém havia pintado de verde muito tempo atrás, e o tempo havia desbotado para uma cor que estava a meio caminho entre o cinza e o menta. Do lado direito da casa havia um galpão com as portas abertas e mais atrás, visível pela distância, os currais e a mangueira onde o gado se movia devagar. Do lado esquerdo, descendo um declive suave, havia um açude pequeno de água escura que refletia o céu encoberto de junho como se fosse um espelho partido ao meio por uma pedra invisível. O cheiro do lugar chegou antes da carroça parar. Terra molhada, capim geado, estrume de cavalo, madeira velha aquecida pelo que sobrava de sol. Era o cheiro do campo de inverno, seco e fundo, que a cidade não tem. Mariana respirou fundo e algo dentro dela relaxou um pouco sem pedir permissão. O vento do sul bateu de frente quando ela desceu da carroça. Era um vento que não brincava, frio e seco, que entrava pela manga da camisa com a decisão de coisa que não precisa de convite. Ela ajustou o casaco, pegou a mala e olhou para a varanda. Um homem estava parado lá, apoiado na coluna de madeira, com os braços cruzados, com uma expressão que não era hostil e também não era receptiva. Era a expressão de alguém que examina algo que pode ser útil ou pode dar trabalho, e ainda não decidiu qual das duas opções tem mais probabilidade. Heitor Navarro tinha 34 anos e uma presença que preenchia o espaço à volta de um jeito que não tinha nada a ver com tamanho físico. Era alto, de ombros largos, com o rosto marcado pelo trabalho ao sol de muitos anos e pelo inverno do campo. Tinha o cabelo escuro com os primeiros fios grisalhos nas têmporas, que ficavam mais visíveis quando a luz batia de lado, as mãos ásperas que só anos de trabalho duro constroem e uma cicatriz fina no queixo esquerdo que Mariana só notaria depois, quando passasse perto o suficiente. Os olhos eram castanho escuros e olhavam as coisas do jeito que olham pessoas que aprenderam que confiar custa caro e que a conta geralmente vence na pior hora. Mariana caminhou até a varanda sem apressar o passo. Ele não desceu para recebê-la. Ela subiu os 2 degraus sozinha. Ele disse que ela era a Mariana Braga que a dona Cecília havia indicado. Ela confirmou que era. Ele disse que a dona Cecília havia falado que ela entendia de animais. Ela disse que entendia. Ele disse, com a economia de quem não desperdiça palavras, que tinham ovelhas, gado e cavalos, que o servente que cuidava dos animais havia saído no mês anterior sem aviso prévio e que os bichos estavam precisando de atenção, que o pagamento seria feito no último dia, conforme havia combinado com a dona Cecília. E que esperava que ela soubesse o que estava fazendo, porque da última vez tinha aparecido um homem que jurava que entendia de ovelha e não sabia distinguir uma ovelha doente de uma ovelha dormindo. Mariana disse que sabia distinguir as duas, e também a que estava com parasita das que estavam apenas com frio. Ele a olhou por um segundo, com aquela expressão de exame. Então deu meia volta e entrou na casa sem dizer mais nada. Não havia dito bem-vinda. Não havia perguntado se a viagem tinha sido boa. Não havia oferecido água.
Mariana ficou parada na varanda por um instante, olhou para o campo aberto que se estendia à frente, ouviu o vento passando baixo pelo capim amarelo palha e pensou que 30 dias passavam rápido quando a gente estava trabalhando. Então pegou a mala e entrou atrás dele. O corredor interno da casa rangia diferente em cada tábua. Era uma casa que tinha memória nos ossos, aquelas casas de araucária que o tempo não convence a ir embora. As paredes de madeira escura guardavam o cheiro de muitos invernos, fumaça de fogão de lenha, madeira envelhecida e, por baixo de tudo, um cheiro floral suave que Mariana levou um tempo para identificar. Alfazema. Havia alfazema seca em algum lugar, provavelmente pendurada em algum armário que ninguém havia esvaziado faz tempo. Heitor mostrou o quarto com a mesma economia de palavras com que havia feito tudo até ali. Era um cômodo nos fundos da casa, pequeno mas seco, com uma cama de solteiro de madeira, um guarda-roupa velho com espelho embaçado, uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde havia um varal e uma figueira sem folhas no inverno, e uma mesinha encostada na parede com uma gaveta que rangia quando abria. Cheirava a madeira e aquela alfazema seca, exatamente como o corredor. Ele disse que o café era às 6 da manhã, que os animais precisavam de atenção às 6:30 e que o almoço era ao meio-dia. Então apontou para a janela e disse que no inverno ela precisava mantê-la fechada à noite ou o quarto ia ficar insuportável de frio. Mariana disse que preferia a janela aberta para dormir. Ele disse que era ela quem ia passar frio então. Ela disse que estava bem assim. Ele fechou a porta sem comentar mais. Mariana ficou sozinha no quarto pequeno, que cheirava a alfazema. Ouviu os passos dele pelo corredor rangente se afastando, depois o silêncio da casa, que era diferente do silêncio da cidade. Mais cheio, mais presente, como se o silêncio do campo tivesse substância. Colocou a mala em cima da cama, abriu, organizou as poucas roupas no guarda-roupa, com os movimentos precisos de quem já se instalou em lugares temporários mais vezes do que gostaria de contar. Cada peça em lugar certo, cada dobra alinhada, era o jeito dela de tomar posse de um espaço sem se apegar a ele. Quando terminou, tirou do bolso do casaco o pedaço de papel de embrulho marrom com os 30 quadradinhos desenhados a carvão. Abriu a gaveta da mesinha. Havia dentro um carvãozinho velho, um pedaço de barbante e um prego solto. O carvão era sorte. Ela usou o prego e o bateu com o salto da bota de trabalho, pregando o papel na parede acima da cabeceira da cama, no lugar exato onde fosse a primeira coisa que veria ao acordar e a última coisa que veria antes de dormir. 30 quadradinhos. 30 dias. Depois Curitiba, a confecção e o começo daquela vida que ela havia planejado com tanto cuidado. Ela olhou para o papel na parede, respirou fundo, com a satisfação de quem organizou o que precisava ser organizado, e foi ver o que tinha para jantar. A mesa de jantar era comprida demais para 2 pessoas. Gertrudes, uma senhora baixa e silenciosa que aparecia, servia e sumia com a discrição de fumaça, tinha colocado arroz, feijão, carne de porco assada e couve refogada. A comida era boa, simples, sólida como a casa. Heitor sentou na cabeceira, Mariana sentou do lado, e os 2 comeram em silêncio quase completo. A única troca foi quando ele disse, sem olhar para ela, que as galinhas e os porcos ficavam a cargo da Gertrudes e que o trabalho dela era exclusivo com os animais maiores, ovelhas, cavalos e gado. Ela disse que havia entendido. Ele não disse mais nada. Ela pensou em Curitiba e nos quadradinhos de carvão na parede do quarto. Na manhã seguinte, Mariana acordou antes do galo. Era um escuro fundo e frio que existe só no campo antes de o dia decidir que vai começar. Aquele escuro do qual a cidade não consegue imitar, porque sempre tem alguma luz acesa em algum lugar. Ela se levantou,
se vestiu no frio com os movimentos ágeis de quem não perde tempo, amarrou os cabelos no coque de sempre, que ficou torto como sempre ficava, e foi até a janela, que havia mantido aberta a noite toda, como havia avisado que ia fazer. Do lado de fora, o campo estava branco de geada. O capim parecia cristal sob o pouco de lua que ainda estava no céu. E o vento estava parado por um momento, como se o campo todo estivesse segurando a respiração antes do dia começar. Ela encostou os cotovelos no peitoril e ficou só ouvindo. O silêncio do campo tem sons dentro dele que a cidade nunca tem. O vento passando baixo pela grama, algum animal se mexendo no curral distante, um pássaro noturno tardio ainda chamando de alguma árvore, o madeiramento da casa respondendo ao frio com um estalo aqui e outro ali. Era um silêncio cheio de coisas pequenas. Às 6 da manhã, Tobias Ramos a esperava no galpão com 2 canecões de leite quente que ele havia retirado direto da ordenha da manhã e aquecido no fogão de ferro do canto. Era um homem de 52 anos, pele morena cozida de décadas de sol, cabelos brancos como algodão cardado, com um andar ligeiramente curvado de quem passou muitos anos se abaixando para o trabalho do campo. Tinha os olhos pequenos e espertos de gente que não fala muito, mas não perde absolutamente nada do que acontece ao redor. Ele disse que era o Tobias, que trabalhava na fazenda havia mais anos do que conseguia contar sem botar os sapatos, e que ia mostrar os animais para ela naquela manhã. Disse que se ela precisasse de qualquer coisa que não fosse o patrão, era com ele. Disse isso como se fosse uma instrução importante que ela deveria guardar. Os dois tomaram o leite quente sem açúcar, enquanto a geada lá fora começava a derreter com os primeiros raios do sol de inverno. Aquele sol que aquece menos do que promete, mas pelo menos aparece. Tobias foi mostrando os animais com a naturalidade de quem apresenta velhos conhecidos. Os cavalos eram 4. Serena, a égua mais velha, uma baia clara de olhos gentis e temperamento calmo, que havia sido da mãe do Heitor e havia envelhecido na fazenda com a dignidade tranquila dos animais bem tratados. Trovão, um castanho novo ainda cheio de energia de potro, que balançou a cabeça quando Mariana chegou perto como quem diz que está avaliando. Baio e Cinzento, 2 cavalos de trabalho confiáveis e sem drama, que eram a coluna vertebral do trabalho diário da fazenda. O gado era o sustento principal da propriedade, disse Tobias enquanto caminhavam até a mangueira. 43 cabeças de gado misto, com alguns animais mais nobres que o Heitor estava tentando melhorar de raça com paciência de quem sabe que resultado bom não chega de um dia para o outro. Mas eram as ovelhas que Tobias deixou para o final, com uma pausa pequena antes de começar a explicar, como se o assunto merecesse um momento de preparação. As ovelhas eram 16. E não eram ovelhas comuns. Tobias levou Mariana até o curral separado delas, um pouco afastado do curral principal, construído com postes mais grossos e com uma cobertura lateral que protegia do vento do sul. E Mariana parou quando as viu pela primeira vez. Eram de lã escura, quase marrom, com uma tonalidade que no sol da manhã ficava entre o castanho avermelhado e o vinho velho. Eram animais bonitos, de uma maneira incomum para ovelhas, mais robustos do que a maioria das raças que ela conhecia, com as cabeças erguidas e uma postura que passava uma impressão quase altiva, como se soubessem que eram diferentes das outras e considerassem isso um fato simples, não uma vaidade. Tobias explicou que o pai do Heitor havia trazido essas ovelhas décadas antes, de origem portuguesa, provenientes de um criador do extremo sul do país, que por sua vez havia recebido o rebanho de um comerciante de Lisboa. Eram raras naquela região, praticamente desconhecidas nos campos do interior do Paraná.
Os vizinhos as chamavam de as escuras do Navarro, com aquele misto de estranhamento e respeito que as pessoas do campo reservam para as coisas que não entendem, mas respeitam. A produção de lã era excepcional, mais densa e com uma cor que os compradores de Curitiba e São Paulo pagavam a mais. Mas eram animais de temperamento particular, disse Tobias, ajustando o chapéu com o polegar. Ariscos com estranhos. Levavam tempo para aceitar gente nova. Mariana ficou observando as ovelhas em silêncio, encostada na cerca do curral. Uma delas, a maior do grupo, de lã mais escura e olhos de um castanho dourado, estava na beira do curral mais próxima da cerca, observando de volta com aquela expressão que as ovelhas têm quando estão realmente avaliando algo, que é uma mistura de desconfiança com filosofia. Mariana perguntou se tinha um nome. Tobias deu um sorriso pequeno e disse que o patrão não dava nome para as ovelhas como regra, mas que aquela que estava parada na beira, a mais velha, todo mundo na fazenda chamava de rainha, por conta das outras sempre ficarem um passo atrás dela para onde quer que fosse, como se reconhecessem nela alguma autoridade que não precisava de declaração. Mariana olhou para a rainha. A rainha olhou de volta com aquela expressão filosófica. Os primeiros dias foram de trabalho duro e silêncio disciplinado. Mariana acordava antes do amanhecer. Fazia a ronda matinal pelos animais com uma atenção meticulosa, que Tobias observou sem comentar no primeiro dia, com um aceno discreto no segundo, e com satisfação aberta no terceiro, quando disse que havia tempo que não via alguém que realmente sabia o que estava fazendo com um bicho doente. Ela tinha um jeito próprio de examinar um animal que levantava sobrancelhas em quem a via pela primeira vez. Quando precisava verificar o estado de saúde de um bicho, especialmente dos cavalos ou das ovelhas maiores, ela ajoelhava no chão, colocava a testa na lateral do pescoço do animal e ficava absolutamente quieta por alguns segundos. Era um gesto que havia aprendido com o avô paterno, um homem que criava boi no interior do Mato Grosso, e que dizia que cada animal faz um barulho diferente por dentro quando está sofrendo, e que quem aprende a ouvir nunca erra o diagnóstico. Ela havia aprendido ainda menina, e nunca havia encontrado motivo para parar. Carregava sempre no bolso direito do avental um canivete pequeno de cabo de osso amarelado que havia sido do pai. Não por necessidade do serviço, embora fosse útil, mas porque o pai dizia que homem ou mulher sem ferramenta na mão não vai longe. E ela havia guardado esse ensinamento junto com o canivete depois que o armazém fechou. Era o único objeto que ela havia levado sem hesitar na mala. Heitor havia trabalhar poucas vezes durante o dia, porque ele tinha a rotina da fazenda que o levava para os campos e para as tarefas de manutenção durante a maior parte das horas de luz. Quando voltava ao fim da tarde, era com o ar de cansaço limpo de quem trabalhou de verdade. Eles se encontravam na mesa do jantar, trocavam as informações necessárias sobre os animais e iam cada um para seu lado. Era uma convivência de uma eficiência quase cirúrgica, sem espaço para o desnecessário, que Mariana achava estranhamente confortável. Não havia as exigências do convívio social que ela nunca havia sabido navegar muito bem. Não havia a pressão de parecer algo que não era. Havia trabalho, comida e silêncio respeitoso, e isso ela sabia lidar. Todo dia à noite, antes de apagar a vela, ela pegava o carvãozinho e riscava um quadradinho. 1, 2, 3, 4. Os dias passavam com a regularidade tranquila do campo, onde o tempo é marcado pela luz do sol e pelo comportamento dos animais, não pelo relógio de parede. Foi na quinta tarde que aconteceu a coisa que ela não havia esperado. Mariana estava no curral das ovelhas escuras sozinha, verificando a rainha que havia mostrado uma manquidão leve na pata traseira direita naquela manhã. Era final de tarde.
O sol de junho estava descendo rápido, e o céu, do lado do campo aberto, tinha aquela cor laranja rosada que o inverno do Paraná produz, como se fosse um presente de consolação pelo frio. O ar estava quieto, sem o vento habitual, e havia uma calma específica naquele curral, com as ovelhas escuras ao redor, que tornava o silêncio mais fácil de carregar. Ela estava ajoelhada ao lado da rainha, examinando a pata com cuidado, quando percebeu que estava cantarolando. Não havia sido uma decisão. Era um hábito antigo, que vinha dos tempos do sítio do pai, quando ela cuidava dos animais da propriedade e cantarolava sem pensar, como quem respira sem notar que está respirando. A música era uma toada que o avô cantava, sem letra definida. Apenas uma melodia simples e um pouco melancólica que subia e descia devagar, como coisa que não tem pressa de chegar em nenhum lugar específico. Ela só percebeu que estava cantando quando percebeu que as ovelhas tinham parado. Todas as 16 estavam imóveis, viradas para ela. Mariana parou o canto por um instante. As ovelhas aguardaram com aquela paciência que só os animais que são muito velhos por dentro têm. Ela recomeçou, mais baixo, quase em sussurro, e as ovelhas, uma a uma, começaram a se aproximar. Não era um movimento agitado de animais que querem comida ou que estão assustados. Era um movimento lento, quase cuidadoso, como quem vai chegando perto de algo delicado para não quebrá-lo. Em menos de um minuto, Mariana estava no centro de um círculo suave de ovelhas escuras que ficavam quietas com os olhos meio fechados, apenas ouvindo, como quem reconhece uma língua esquecida que o corpo ainda sabe. Ela parou de cantar. Ficou absolutamente parada, com o coração batendo um pouco mais forte do que o normal, sem entender completamente o que havia acontecido. Uma voz, atrás dela, perguntou com calma o que ela tinha feito. Mariana se virou. Heitor estava apoiado na cerca do curral, um braço sobre a madeira, olhando para ela com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não era a expressão de exame distante que ele costumava usar com tudo. Era outra coisa, mais funda e mais rápida ao mesmo tempo. Era o olhar de alguém que acabou de ver algo que não esperava e que não sabe ainda o que fazer com isso. Mariana disse que não havia feito nada intencional, que estava cantarolando enquanto trabalhava e as ovelhas haviam chegado perto. Ele ficou quieto por um momento que o vento não preencheu porque havia parado também. Depois disse, com uma voz um pouco mais baixa do que o normal, que seu pai fazia isso. Que o velho Cândido cantava para as ovelhas toda a tarde quando ia ao curral. Que as escuras sempre vinham ao redor dele daquele mesmo jeito. Disse que depois que o pai morreu, ninguém mais havia feito aquilo, e que as ovelhas haviam esquecido, ou assim ele havia pensado todos esses anos. Mariana não sabia o que dizer. Ficou quieta no centro das ovelhas escuras, com o sol laranja batendo de lado no rosto. Ele olhou para ela por mais um segundo. Então, a rainha veio até a cerca e encostou o focinho na mão de Heitor, que a deixou encostar sem tirar a mão de cima da madeira, quase como se fosse um reflexo automático. Era um gesto pequeno, que mostrava mais sobre quem ele era do que qualquer coisa que havia dito nos últimos 5 dias juntos. Ele disse então, com o mesmo tom prático de sempre, que a pata da rainha tinha uma inflamação leve que ia passar com pomada. Virou-se e foi embora pelo campo na direção do galpão, com o passo regular de quem tem muito a fazer. Mariana ficou parada no curral das 16 ovelhas escuras ao redor, o céu laranja se apagando devagar para violeta e então para cinza, e uma sensação estranha no peito que ela identificou e depois decidiu não identificar mais. Naquela noite, ela riscou o 5º quadradinho com o carvão. 25 restantes. Olhou para o papel por um instante mais longo do que o habitual, antes de apagar a vela. No 7º dia, Mariana precisou entrar na sala da casa principal para buscar um frasco de pomada veterinária que Tobias havia dito estar na prateleira da estante de baixo.
Heitor estava nos campos desde cedo. A casa estava com o silêncio cheio que tinha quando estava vazia de gente, mas cheia de memória. Ela encontrou a pomada sem dificuldade, mas antes de sair, seus olhos caíram em cima da escrivaninha velha no canto da sala, perto da janela que dava para o açude lá embaixo no declive. Havia um caderno ali, grosso, de capa preta dura, aberto na última página usada. Ela não havia planejado olhar. Mas o caderno estava aberto, e a letra miúda e meticulosa na página chamou a atenção de um jeito que ela não conseguiu ignorar. Ela se aproximou. A página tinha a data daquela semana no canto superior direito, escrita com tinta preta, com toda a formalidade de um documento. Abaixo, em colunas organizadas, anotações sobre cada animal da fazenda. O peso do trovão registrado com uma nota de preocupação, porque havia diminuído levemente desde o mês anterior. O comportamento do baio, que estava mais agitado do que o habitual nas últimas semanas, sem razão aparente. A condição do rebanho de gado, cabeça por cabeça, com detalhes de saúde que mostravam que aquele homem havia passado horas observando cada animal individualmente. E então, em letra igualmente miúda e igualmente organizada, uma linha sobre a rainha. Inflamação pata traseira direita. Nova funcionária identificou sem ser informada. Examinou com método adequado. Conhece o que faz. Mariana ficou olhando para aquela linha por um tempo longo. Não era elogio da maneira que elogio é feito quando se quer agradar alguém. Era uma anotação factual, clínica, registrada com a mesma seriedade com que registrava o peso do gado. Mas havia ali, naquela observação feita num caderno que ele escrevia para si mesmo, sem plateia, um reconhecimento que ela não havia esperado e que pesou de um jeito diferente de reconhecimentos públicos. Ele anotava o humor do baio. Ele anotava o comportamento dos cavalos como se fossem pessoas com estados de espírito dignos de registro formal. Alguém que a nota estava mais agitado em letra miúda e tinta preta num caderno privado não podia ser tão fechado quanto aparentava. Havia cuidado ali. Um cuidado que ele não exibia, mas que existia na página com toda a seriedade do mundo. Ela colocou a pomada embaixo do braço, saiu da sala com os passos cuidadosos no corredor rangente e passou o resto da tarde mais quieta do que o normal, como quem está digerindo uma informação que chegou de ângulo inesperado. Naquela noite, ela olhou para o calendário. 7º quadradinho riscado. 23 restantes. Dormiu com a janela aberta, o frio do campo entrando como sempre, e o barulho distante de algo que podia ser vento ou podia ser os cavalos mexendo no estábulo. Na manhã do 9º dia, Mariana fez o que havia se tornado, sem que ela tivesse planejado, um hábito que ela não conseguia explicar nem para si mesma. Acordou antes do dia, antes do galo, antes de qualquer coisa da fazenda. Se levantou no escuro e no frio, colocou o casaco sobre a roupa de dormir, calçou as botas de trabalho e desceu o declive suave em direção ao açude. Havia sido no 2º dia que ela havia ido lá pela primeira vez, incapaz de dormir no silêncio diferente, movida por uma inquietação sem nome. O açude de manhã cedo tinha alguma coisa que ela não saberia descrever se alguém perguntasse. Água escura e absolutamente quieta refletia o céu ainda noturno como um espelho perfeito que o menor vento destruiria. A geada deixava as bordas do capim brancas e rígidas como vidro. Não havia barulho nenhum, exceto o que o vento baixo fazia passando pela grama. Ela ficava lá encostada numa pedra grande com os braços cruzados no casaco e não pensava em nada específico. Era a única hora do dia em que ela não estava trabalhando, nem se preparando para trabalhar, nem pensando nos 30 quadradinhos. No 9º dia, ela desceu o declive com as mãos nos bolsos e as botas crocando na geada, viu a superfície do açude, ainda escura e reflexiva, e parou. Heitor estava lá,
Estava sentado na pedra grande que ela havia tomado como sua, de costas para ela, olhando para a água. Tinha o casaco de lã grossa e o chapéu de feltro escuro, e estava completamente imóvel, com aquela imobilidade específica de quem não está esperando nada, mas está presente de verdade. Mariana ficou parada no topo do declive por um momento, considerando se devia voltar. Ele disse sem se virar, com aquela voz calma de sempre, que o açude era de todo mundo da fazenda. Ela desceu. Ficou de pé ao lado da pedra, sem se sentar, porque a pedra era pequena para os dois sentados. Ele não se mexeu para dar espaço, mas havia espaço suficiente de pé. Os dois ficaram lado a lado, olhando para a mesma superfície de água escura. O céu estava começando a clarear levemente no horizonte leste, um azul muito escuro se abrindo em camadas de cinza muito suave. Nenhum dos dois disse nada por um tempo que Mariana não conseguiu medir. Então ele disse, sem olhar para ela, que o pai dele costumava vir aqui de manhã. Disse que o velho Cândido acordava antes de todo mundo, vinha até o açude, ficava meia hora sozinho aqui e depois subia de volta para a fazenda para o dia de trabalho, que era o único lugar onde o velho ficava completamente quieto de verdade, sem pensar no gado, sem calcular a próxima semana, só quieto. Mariana disse que dava para entender completamente. Mais silêncio. O céu continuou clareando devagar com aquela paciência que o dia tem. Ele disse que ia verificar o gado e foi embora pelo campo úmido de orvalho, com o passo habitual de quem tem muito a fazer e sabe exatamente o que é. Mariana ficou mais um tempo olhando para a água do açude, que agora refletia o cinza azulado do céu de manhã. O capim ao redor estava começando a largar a geada com o calor que chegava tão devagar que você precisava ter paciência para ver. Naquela noite, 9º quadradinho riscado a carvão. 21 restantes. Ela olhou para o número por um momento e pensou, pela primeira vez desde que havia chegado, que 21 dias ainda era muito tempo. Não viu nenhum problema nisso. Não ainda. A segunda semana na fazenda Santo Antão começou com uma crise pequena que Mariana resolveu antes que virasse crise grande. O trovão acordou com febre no 11º dia. Não era alta, mas era do tipo que precisava de atenção imediata, porque em cavalo jovem a febre que fica sem cuidado evolui rápido. Mariana percebeu no exame matinal antes das 6h30 e levou Tobias para confirmar o que havia identificado. O velho confirmou sem hesitar e disse que ela havia pegado cedo, que era bom. Os dois passaram a manhã com o animal, com pressa fria no pescoço, o chá de ervas que Tobias sabia de memória, e a paciência demorada que cavalos doentes precisam de quem está cuidando deles, que é a paciência de ficar presente sem criar agitação. Quando Heitor chegou ao galpão ao meio-dia, o trovão estava de pé e estável, com a febre cedida. Heitor olhou para o animal, depois para Tobias, que apontou para Mariana com o queixo. Heitor olhou para ela e não disse nada por um momento. Depois, à mesa do jantar naquela noite, ele serviu o prato dela antes de servir o próprio. Era um gesto automático, pequeno, que ele provavelmente não havia notado que havia feito. Ela notou e fingiu que não havia notado. Era nesses detalhes pequenos que alguma coisa ia mudando. Devagar demais para ter nome, mas rápido o suficiente para ser sentida, como o calor que voltava depois do inverno, sem que se saiba o exato dia em que chegou. Tobias a encontrou no 13º dia, cantarolando no curral das ovelhas escuras, com as 16 ao redor. Ficou encostado na cerca por um longo tempo, sem dizer nada, com aquela expressão de quem está vendo algo que confirma alguma coisa que já pensava. Quando ela terminou, ele disse devagar que a mãe do Heitor também cantava para as ovelhas. Disse isso com aquela maneira dele de não estar dizendo só o que parecia estar dizendo. Mariana perguntou como havia sido a mãe dele.
Tobias ficou um momento em silêncio, ajustando o chapéu com o polegar. Então, disse que era uma mulher que transformava qualquer lugar em lar. Que tinha o dom de fazer com que a fazenda parecesse viva quando estava presente, e que depois que ela foi embora, em 1929, a fazenda ficou diferente. Não pior, disse com cuidado, só mais quieta, como quando apaga uma fogueira e o lugar continua lá, mas o calor sumiu. Mariana perguntou se havia falecido. Tobias assentiu. Disse que foi no inverno de 1929, que foi rápido, que ela não sofreu, que havia ido durante o sono numa madrugada de junho. Disse que o Heitor ficou uns 3 meses sem entrar no curral das ovelhas depois disso. Mariana entendeu, sem que Tobias precisasse acrescentar mais nada, porque as ovelhas escuras haviam parado de responder ao canto durante todos aqueles anos. No 15º dia, Dona Cecília apareceu na fazenda numa terça-feira sem nenhum aviso prévio, com uma cesta de pão de queijo coberta com um pano xadrez e o ar absolutamente tranquilo de quem está só passando. Mariana a recebeu na varanda porque Heitor estava nos campos desde cedo, e as duas tomaram chá nas cadeiras velhas de balanço, enquanto o vento do sul varria o campo aberto lá na frente com aquela regularidade do inverno que não tem pressa. Dona Cecília comeu o pão de queijo com a satisfação de quem não precisa de mais nada da vida, perguntou sobre o serviço, sobre os animais, sobre as condições da casa. Mariana respondeu a tudo com precisão. O serviço estava correndo bem, os animais estavam em bom estado, o trovão havia tido uma febre, mas estava recuperado. Dona Cecília disse que ótimo. Depois ficou em silêncio por um momento, olhando para o campo, com aquela expressão dela de quem está pensando mais do que parece. Então, com aquele jeito de dizer as coisas como se estivesse comentando o tempo, perguntou se Mariana havia se adaptado bem ali. Mariana disse que sim, que o serviço era bom. Dona Cecília disse devagar que não havia perguntado sobre o serviço. Havia perguntado se ela havia se adaptado bem. Mariana olhou para a velha por um segundo. Disse que havia se adaptado, sim. Dona Cecília assentiu devagar. Depois disse que havia se lembrado de uma coisa que havia esquecido de mencionar quando tinham conversado em Ponta Grossa. Disse que Luísa havia escrito para ela, já que não sabia o endereço da fazenda, para escrever diretamente para Mariana, e que a confecção de Curitiba havia atrasado a abertura. Não seria em setembro, como havia dito antes, seria em janeiro, na melhor das hipóteses, se as obras do galpão terminassem no prazo. Mariana ficou absolutamente quieta. Dona Cecília disse, tomando o último gole do chá sem nenhuma pressa, que claro que isso era uma complicação para os planos dela. E que se ela precisasse estender o serviço na fazenda além dos 30 dias combinados, certamente o Heitor não ia recusar uma boa funcionária, já que o trabalho com os animais nunca acabava. Mariana disse que ia pensar nisso. Dona Cecília se levantou, pegou a cesta e disse que, claro, havia tempo para pensar e que ela era uma mulher de cabeça boa e ia saber o que era certo fazer. Então desceu os degraus da varanda com o passo firme de quem cumpriu exatamente o que veio cumprir. Subiu na carroça que a havia trazido e foi embora pelo caminho de terra batida na poeira fina do inverno, sem olhar para trás. Mariana ficou na varanda por um longo tempo, depois que a carroça desapareceu na curva do caminho. Curitiba havia recuado. A promessa havia se deslocado. E os 30 dias tinham chegado na metade. Ela foi ao quarto. Olhou para o calendário na parede acima da cabeceira. 15 quadradinhos riscados, 15 restantes, metade exata do caminho. Ficou com o carvão na mão, sem riscar o 15º. Hoje não era o momento certo. Deixou o carvão na mesinha e foi verificar os animais da tarde. Naquela noite, no jantar, ela disse para Heitor, sem preâmbulo, que havia recebido notícia sobre o emprego em Curitiba, que havia atrasado até janeiro. Ele ergueu os olhos do prato. Ficou olhando para ela sem dizer nada por um momento.
Ela disse que, dependendo das condições, ela podia estender o serviço além dos 30 dias, se houvesse necessidade na fazenda. Ele ficou quieto por um momento que pareceu mais longo do que era de fato. Depois disse que o serviço com os animais não tinha prazo de acabamento, que havia sempre o que fazer e que, se ela quisesse continuar o pagamento, seria calculado por semana com o mesmo valor. Ela disse que ia pensar. Ele disse que estava tudo bem e voltou para o prato com o mesmo semblante de sempre, mas ela percebeu, porque havia aprendido a perceber, que havia algo diferente na postura dele depois disso. Um relaxamento mínimo nos ombros, quase imperceptível para quem não estivesse olhando com atenção. Como se uma tensão que ele não havia sabido que estava carregando houvesse aliviado um pouco. Naquela noite, ela ficou muito tempo acordada olhando para o teto do quarto, com a janela aberta, deixando entrar o frio do campo e o barulho baixo do vento. A lógica era clara e arrumada como sempre. Ela precisava do dinheiro. O serviço estava disponível, janeiro estava distante, a fazenda precisava dela. Tudo se encaixava sem esforço. Mas havia algo desconfortável no fato de que a lógica era toda perfeita demais, de que não havia nenhuma resistência ao raciocínio, e ela ainda assim ficava acordada, olhando para o teto por tanto tempo. Ela dormiu com a janela entreaberta, deixando o vento de junho entrar devagar. Foi Tobias quem, alguns dias depois, disse sem perceber ou percebendo muito bem a coisa que ficou na cabeça de Mariana por tempo longo demais para ser coincidência. Era uma tarde de sol fraco de julho, aquele sol que aquece menos do que promete, mas pelo menos aparece. E os dois estavam verificando o cercado das ovelhas que havia cedido numa parte por onde o trovão havia encostado no mau momento. Tobias consertava com arame e alicate, enquanto Mariana segurava o poste contra o vento. Era um trabalho que abre a boca das pessoas, aquele tipo de tarefa que as mãos ocupadas libertam a conversa. Tobias disse que a fazenda havia passado por tempo muito difícil nos últimos anos. Mariana disse que a dona Cecília havia mencionado uma estiagem. Ele disse que sim, 2 anos de seca que haviam derrubado metade do gado e quase derrubado a fazenda inteira. Disse que o Heitor havia segurado tudo praticamente sozinho, porque no meio da estiagem ainda havia tido o problema com o sócio. Mariana perguntou que sócio era esse. Tobias torceu o arame com o alicate devagar, os olhos no trabalho. Então contou que o Heitor havia tentado, 2 anos antes da estiagem, abrir um negócio de madeira com um homem de Guarapuava, um sujeito de boa aparência e palavras certas, que havia convencido o Heitor a colocar uma parte significativa do dinheiro guardado da fazenda no empreendimento. E que depois de alguns meses havia sumido. Com o dinheiro e com qualquer explicação. Mariana ficou quieta. Tobias disse que o Heitor nunca havia falado daquilo para quase ninguém, que havia engolido a perda e posto foco no que podia ser consertado, que era o jeito dele de enfrentar qualquer coisa, mas que depois daquilo ficou do jeito que era agora, que antes do negócio ruim ele tinha um jeito diferente, ria mais fácil. Tinha mais abertura com as pessoas, disse Tobias, buscando a palavra por um momento. Tinha menos muros. Mariana disse que entendia. Tobias disse, enquanto torcia o último ponto do arame com o alicate, que às vezes as pessoas fecham uma porta por causa de quem entrou errado e ficam do lado de fora da própria casa, esperando uma segurança que nunca vai chegar, porque a segurança estava dentro o tempo todo. Ela pensou nessa frase durante o resto da tarde, enquanto trabalhava. Pensou nela durante o jantar, olhando para Heitor, que estava com os olhos no prato como sempre. Pensou que aquilo havia sido dito sobre o Heitor, que era verdade sobre o Heitor, que ela havia reconhecido naquelas palavras a explicação de alguém que ela ainda estava conhecendo. Só depois, muito depois, naquela noite no quarto, olhando para o calendário na parede,
Ela pensou que havia uma chance razoável de que aquelas palavras se aplicassem a ela também. Na 19ª noite, houve geada forte, daquelas que chegam de madrugada e deixam tudo branco até o meio-dia do dia seguinte. Mariana acordou com o frio entrando pela janela aberta, como uma parede de ar gelado. Não fechou a janela. Puxou o cobertor mais para cima. Encolheu dentro dele e ficou olhando para o teto com o barulho do vento lá fora. De manhã, ao acordar, notou que a janela estava diferente. Não estava diferente de uma forma ruim. A fechadura havia sido ajustada. A madeira do batente havia recebido uma cunha nova no encaixe que estava folgado, de modo que a janela agora abria e fechava com uma precisão que não tinha antes, sem travar nem bater com o vento. E havia, pregado discretamente no batente interno, um gancho pequeno de metal polido que permitia deixar a janela exatamente entreaberta, sem que o vento a empurrasse para a posição que ele escolhia. Ela ficou olhando para aquele gancho por um tempo. Não havia sido ela. Gertrudes não chegava naquele lado da casa. Tobias era bom com muitas coisas, mas não tinha aquela habilidade com marcenaria fina e metal. No jantar, ela olhou para Heitor. Ele estava comendo sem olhar para ela, com aquela concentração no prato que ela havia aprendido a reconhecer como postura de quem está fingindo não estar presente numa conversa que ainda não foi iniciada. A cicatriz fina no queixo esquerdo ficava mais visível quando a luz do lampião batia de lado, como naquela noite. Ela disse, com o mesmo tom neutro que ele usava para tudo, que a janela do quarto estava funcionando muito bem agora, que havia alguém que sabia o que estava fazendo com madeira e metal. Ele disse, sem olhar, que a madeira velha às vezes precisava de ajuste antes do inverno pesado. Ela disse que era verdade, que era bom ter sido feito. Nenhum dos dois disse mais nada. Mas quando ela voltou ao quarto naquela noite e viu o gancho de metal no batente da janela, teve uma dificuldade que não havia esperado em riscar o 19º quadradinho. Ficou com o carvão na mão por um instante mais longo do que o normal, olhando para aquele X que estava prestes a fazer. Depois fez, devagar, 11 quadradinhos restantes. Os dias seguintes passaram com a regularidade do campo, mas com uma textura que Mariana foi notando aos poucos, sem conseguir nomear de forma que não a deixasse desconfortável. Heitor havia começado a dizer mais do que o necessário, em doses tão pequenas que ela precisava de atenção para perceber. Num certo dia, quando ela foi perguntar sobre um animal do gado que mostrava sinal de parasita, ele não apenas respondeu à pergunta. Ficou explicando o histórico daquele animal específico, que espécie de parasita havia causado o problema antes naquele rebanho, o que havia funcionado e o que não havia funcionado. Não foi uma conversa longa, mas foi uma conversa, não apenas uma troca de informação necessária. Em outro dia, Mariana estava consertando a cerca do curral das ovelhas com o alicate que havia pego do galpão. E ele apareceu sem que ela tivesse chamado. Pegou o arame do chão e ficou ajudando sem perguntar se ela queria ajuda. Trabalharam juntos por quase 1 hora sem falar muito. E quando terminaram, ele olhou para a cerca, aprovou com um aceno de cabeça e disse que ela sabia consertar cerca como alguém que aprendeu fazendo e não vendo. Ela disse que havia aprendido com o pai. Ele disse que o pai havia ensinado bem. Era o primeiro comentário pessoal que ele havia feito sobre qualquer coisa que não fossem os animais. Num amanhecer, ela chegou ao açude e encontrou-o lá de novo. Desta vez, nenhum dos dois fingiu surpresa. Ela desceu o declive, ficou de pé ao lado da pedra e os dois olharam para a água em silêncio por um tempo. Mas havia algo diferente naquele silêncio que ela levou um momento para identificar. Era confortável. Não era mais o silêncio de 2 estranhos que não sabem o que dizer. Era o silêncio de 2 pessoas que não precisam dizer nada para estar presentes juntas. Ele disse,
olhando para a água que refletia o céu cinza do inverno tardio, que havia gostado de ver as ovelhas quando elas foram ao redor dela no curral. Disse que havia muito tempo ele não via aquilo, e que havia algo naquela cena que ele não havia conseguido deixar de pensar depois. Ela disse que nem ela havia esperado que acontecesse assim. Ele disse que o pai costumava dizer que os animais sabem das pessoas antes das pessoas saberem de si mesmas. Que bicho bom identifica gente boa antes de qualquer conversa. Ela ficou quieta com aquela frase por um instante, sentindo o peso dela assentando. Depois disse que o avô dela dizia algo parecido. Que bicho não mente. Que se um animal não gosta de alguém, existe sempre um motivo real que o ser humano não está vendo ainda. Ele disse que era verdade, que havia sempre um motivo real. E ficaram em silêncio outra vez, mas era um silêncio que não precisava de preenchimento, que era completo, da maneira que são completas as coisas que têm o tamanho exato do espaço que ocupam. Quando o céu começou a clarear de verdade, os dois foram na direção do galpão para começar o dia. Não caminharam lado a lado de propósito. Aconteceu que os passos foram no mesmo ritmo e nenhum dos dois ajustou o passo para separar ou para juntar. Se você está gostando dessa história, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Cada curtida e cada inscrição ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim para você. No 23º dia, ela esqueceu de riscar o quadradinho. Percebeu no dia seguinte de manhã, quando olhou para o papel na parede e viu que o 23 não tinha o X. Ficou olhando para aquilo por um momento, depois riscou os dois, o 23º e o 24º, um do lado do outro. Mas havia algo perturbador naquele esquecimento simples. Ela havia riscado aquele papel todo dia, às vezes em estado de sonolência profunda, mas havia riscado sempre. Era um ritual com a seriedade de um juramento feito para si mesma. E havia esquecido. Ela procurou dentro da memória o que havia acontecido naquele dia para distrair tanto. Havia sido o dia em que Heitor havia aparecido na varanda depois do jantar com o caderno de anotações dos animais nas mãos. Havia chegado perto, aberto numa página específica onde havia um mapa desenhado à mão do pastoreio das ovelhas escuras ao longo do ano, com o calendário de reprodução do rebanho e os ciclos de produção de lã anotados com a precisão de anos de observação. Havia pedido a opinião dela sobre uma mudança que estava considerando no ciclo de inverno. Havia pedido a opinião dela. Os dois haviam ficado inclinados sobre o caderno por quase 1 hora na varanda, com o lampião entre eles e o frio da noite chegando devagar, e ela havia dado opiniões que ele havia anotado na margem da página com a letra miúda de sempre, sem concordar com tudo, discutindo com ela em pelo menos 2 pontos. Ouvindo os argumentos dela antes de decidir. Quando perceberam que estava tarde, havia sido aquela surpresa suave de quem olha para o relógio e não entende onde o tempo foi. Era esse o dia 23. Ela olhou para os 2 x's no papel um ao lado do outro, 6 quadradinhos restantes. Foi até a janela, olhou para o campo coberto de geada branca, com a lua fazendo tudo brilhar de azul prateado, e ficou pensando na frase de Tobias, sobre as pessoas que fecham a porta por causa de quem entrou errado e ficam do lado de fora da própria casa. Havia pensado naquilo como algo sobre o Heitor, mas agora, com 6 quadradinhos olhando para ela na parede, ela ficou com o pensamento de que talvez a frase se aplicasse a ela também, que ela havia construído Curitiba, a confecção, a promessa, o prazo, com a mesma lógica organizada com que arrumava as ferramentas do galpão quando estava nervosa, colocando o mundo externo em ordem para não ter que olhar para o caos interno. E o caos interno dizia que ela havia passado os últimos anos saindo de lugares antes de os lugares saírem dela, que ela havia se tornado muito boa em ir embora e muito pouco boa em ficar.
Ela fechou a janela por aquela noite, foi até a mesinha, deixou o carvão no lugar sem riscar nada e foi deitar olhando para o teto por um tempo longo antes de adormecer. Na noite do 28º dia, a égua Serena entrou em trabalho de parto. Não era o momento esperado. Tobias havia calculado que faltavam mais 2 semanas, mas os animais têm o próprio tempo e as suas próprias razões. E Serena havia decidido que era aquela noite. Mariana percebeu na ronda da tarde que algo estava diferente com a égua, aquela inquietação específica de bicho que está com alguma coisa acontecendo por dentro, e avisou Tobias imediatamente. O velho foi ver e confirmou o que ela havia identificado, mas confirmou também, com o rosto preocupado, que havia um problema. O potro estava em posição errada. Era uma situação perigosa. Tobias disse que havia visto isso acontecer algumas vezes ao longo dos anos e que precisava de mão habilidosa e de calma para ajudar a égua a passar por aquilo sem prejudicar o animal ou ela mesma. Disse que iam precisar avisar o patrão imediatamente. Heitor chegou ao estábulo em menos de 5 minutos, com o rosto de quem recebeu uma notícia ruim e está processando enquanto já age. Mariana viu nele pela primeira vez em quase um mês de convivência a preocupação aberta. Não a preocupação fria da administração da fazenda, mas a preocupação quente de quem se importa de verdade. Serena havia sido da mãe dele. Havia crescido na fazenda com ele. Era o animal mais velho da propriedade e carregava memória em cada linha do corpo. Ele entrou no estábulo com os movimentos controlados de quem está tentando não transmitir a própria ansiedade para o animal que já está agitado o suficiente. Examinou a situação com as mãos cuidadosas de quem sabe o que está fazendo, levantou e disse com a voz firme que os 3 iam trabalhar juntos, que precisava que Mariana ficasse com a cabeça da Serena, acalmando a égua, enquanto Tobias e ele tentavam ajudar com o potro. Disse isso como uma instrução, mas havia algo nos olhos dele que não era só instrução quando olhou para ela antes de se ajoelhar no chão. A tempestade chegou 1 hora depois, como se houvesse marcado presença naquela noite de propósito. O telhado do estábulo rangia com as rajadas, a chuva batia no zinco com o som de pedras pequenas sendo lançadas de cima, e o vento apagou o lampião 2 vezes. Na segunda vez, Heitor trabalhou no escuro por alguns minutos, guiado pela memória das mãos e pela experiência de anos, até que Mariana conseguiu reacender a chama com os dedos tremendo de frio e de tensão. Ela ficou com a cabeça de Serena no colo, ajoelhada na palha que cheirava a feno e a terra molhada, e começou a cantarolar. Era a toada do avô, a mesma de sempre, baixo e firme como uma promessa. A égua estava agitada, com os olhos grandes mostrando o branco do medo, as narinas abertas e os flancos tensos. Mariana passou a mão no pescoço da égua com movimentos longos e regulares, sem parar o canto, e foi sentindo devagar, muito devagar, a Serena ceder, como as ovelhas escuras, como se aquela melodia fosse uma linguagem que os animais da fazenda Santo Antão haviam aprendido com alguém que amavam e nunca haviam de verdade esquecido. Heitor estava de joelhos na palha, trabalhando com as mãos e com a concentração total de quem não tem margem para erro, com o rosto tenso de quem sabe o que está em jogo. Em determinado momento ele disse, sem olhar para cima, que estava quase. Em outro momento disse, ainda com os olhos no trabalho, que ela estava fazendo exatamente a coisa certa com a Serena, para continuar. Era uma instrução. Mas havia algo na maneira como havia dito que parecia outra coisa também. Algo que a instrução continha, mas que ia além dela. A chuva durou 4 horas. O potro nasceu às 2 da manhã, num momento de esforço conjunto dos 3, que durou o que pareceu uma eternidade e foi menos de 3 minutos. Era um potro castanho escuro, pequeno e robusto,
que ficou um momento absolutamente quieto demais, e então levantou a cabeça com aquela confusão gloriosa dos recém-chegados ao mundo que ainda não sabem que estão nele, mas já estão tentando entender. Serena virou-se imediatamente e começou a cuidar do potro com o instinto sem hesitação que os animais têm, e que é uma das coisas mais bonitas que existe de se ver. Tobias deu um barulho que era metade suspiro aliviado e metade risada contida, e disse que estava indo sentar um momento porque as pernas não obedeciam mais depois de tanta tensão. Mariana ficou ajoelhada na palha do estábulo, com a cabeça da Serena ainda encostada no colo, embora a égua agora estivesse ocupada demais para precisar de ninguém. A chuva havia diminuído para um chuvisco suave que batia no telhado de zinco com um som gentil que nada tinha do barulho de antes. O lampião lançava uma luz alaranjada e quieta sobre o estábulo, sobre a palha, sobre a égua e o potro recém-chegado. Heitor estava sentado na palha do outro lado da Serena, encostado na parede de madeira, com as mãos sujas e o rosto cansado do cansaço bom de quem fez o que precisava ser feito. Estava olhando para o potro com aquela expressão que Mariana havia visto apenas 2 vezes antes, na tarde do curral das ovelhas cantando, e quando havia pedido a opinião dela sobre o caderno. O olhar de alguém que não havia esperado ser surpreendido, e foi. Depois olhou para ela. Ficaram se olhando por um momento que a chuva suave do lado de fora preencheu com o som mais gentil do mundo. Ele disse, com a voz baixa e honesta de quem está cansado de um jeito que é bom, que ela havia sido muito importante naquela noite. Ela disse que a Serena era que havia sido importante, que o potro era que havia sido importante, que o resto era só trabalho. Ele ficou quieto por um momento, passou o polegar na cicatriz do queixo esquerdo, com aquele gesto que ela havia aprendido a reconhecer como o sinal de que ele estava pensando em algo que importava. E disse que sim, mas disse de um jeito que não soava que estava concordando. Tobias voltou com 3 canecas de leite morno que havia aquecido no fogão do galpão. E os 3 ficaram sentados na palha do estábulo, tomando leite quente às 2 da manhã, enquanto a chuva de inverno diminuía lá fora, e o potro aprendia devagar e com coragem o chão embaixo das patas. Foi o primeiro momento em que Mariana viu Heitor completamente quieto, de uma maneira que não era fechamento, sem a postura de administração da fazenda, sem a distância que ele mantinha com precisão. Apenas um homem cansado e aliviado, sentado na palha, ao lado dos animais que tinha temido perder, com o leite morno nas mãos. Ela pensou que era esta a versão dele que o caderno de anotações havia prometido, e que havia valido a pena esperar para ver. Na madrugada, quando voltou para o quarto com as botas cheias de palha e o casaco cheirando a chuva de inverno, ela pegou o carvão e olhou para o calendário. 28º dia. 2 quadradinhos restantes. Ela ficou com o carvão na mão por um tempo longo. Depois fez o X, devagar, como se o carvão pesasse. O 30º dia chegou numa manhã de sol fino e frio, aquele sol de inverno que ilumina com generosidade, mas aquece pouco, deixando o campo de um amarelo palha que parecia pintado por alguém que tinha bom olho para a cor, mas não tinha tinta suficiente para terminar. Mariana acordou cedo, como sempre havia feito. Foi à janela, abriu pela metade com o gancho de metal. Olhou para o campo. Depois olhou para o calendário. 30 quadradinhos, 29 x's e o último quadradinho vazio. Ela ficou olhando para aquele papel por um tempo longo, com as mãos dentro dos bolsos do casaco. Era o momento que havia desenhado desde o primeiro dia, o fim do prazo, o dia da saída. A mala pequena estava no guarda-roupa. A passagem de volta para a estação podia ser arranjada com o Firmino. Era uma manhã como qualquer outra da fazenda, só que era a última. Ela havia prometido que era a última. Ela foi fazer o café,
Tobias estava no galpão, como sempre às 6, aquecendo o leite. Ela fez a ronda dos animais, como sempre às 6:30. O trovão estava bem, o gado estava bem. O potro, que havia nascido 2 dias antes, que havia ganhado o nome provisório de temporal por conta da noite em que chegou ao mundo, estava aprendendo a se mover com aquela insegurança encantadora dos animais que ainda não sabem que vão ficar bons nisso. As ovelhas escuras estavam bem, a rainha no posto habitual de observação na beira do curral. Ela ficou tempo a mais no curral das ovelhas. Cantarolou a toada do avô baixinho, quase para si mesma. As 16 ovelhas escuras vieram ao redor com o movimento lento e gentil de sempre, como quem responde a uma chamada que reconhece sem saber de onde vem. Ela ficou parada no centro delas, com o sol fino de inverno batendo de lado e o capim branco de geada ao redor do curral, e não foi embora. Os 30 dias haviam acabado, e ela não saiu do lugar. Heitor a encontrou assim às 8 da manhã. Estava parado na cerca do curral, como na primeira tarde, um braço sobre a madeira velha, mas com uma expressão completamente diferente daquela primeira vez. Não era a expressão de exame. Era a expressão de alguém que está esperando a resposta de uma pergunta que não foi feita em voz alta, mas que existe de qualquer forma, com toda a presença das coisas não ditas que ficam no ar entre duas pessoas. Ela disse, sem sair do centro das ovelhas, que os 30 dias tinham acabado. Ele disse que sabia. Ela disse que a confecção não abria até janeiro. Ele disse que sabia disso também, que a dona Cecília havia mencionado. Ela disse que os animais precisavam de atenção e que o Tobias era bom, mas que não tinha mão para tudo sozinho. Ele disse que era verdade. Ela disse que podia ficar mais um tempo se o pagamento fosse o mesmo. Ele disse que ficava bem assim. Ela assentiu. Ele assentiu. E os dois ficaram em silêncio por um momento em que as ovelhas escuras circulavam ao redor de Mariana com toda a tranquilidade do mundo, e o campo aberto se estendia além da cerca com o verde palha do inverno tardio. E o vento do sul passou entre eles com a leveza de coisa que não precisa de permissão nem de explicação. Naquela noite, ela foi ao quarto, olhou para o calendário de 30 quadradinhos com 29 xisses por um longo tempo. Pegou o carvão e riscou o 30º, o último. Ficou olhando para o papel preenchido com todos os seus xisses e pensou que havia algo estranho em ver o papel completo. Ela havia passado um mês inteiro esperando chegar a este momento, e o momento havia chegado, e ela estava aqui. Tirou o papel da parede com cuidado, dobrou uma vez e colocou na gaveta da mesinha. Pegou um pedaço novo de papel de embrulho marrom da mala. Ficou olhando para o papel em branco. Guardou de volta na mala sem desenhar nada. Janeiro estava longe. E longe havia se tornado uma palavra de sabor completamente diferente do que tinha sido antes. Os dias depois do 30º tinham uma qualidade que Mariana levou tempo para entender. Era a qualidade das coisas que não têm prazo, das manhãs no açude sem contar dias, das tardes no curral das ovelhas sem calcular quando seria a última, de acordar de manhã e trabalhar porque era bom trabalhar, não porque o relógio estava correndo. Era um sabor ao qual ela não estava acostumada e que achava com uma irritação leve, que era, na verdade, a irritação de quem está se descobrindo, fazendo algo diferente do planejado, que estava gostando. A convivência entre ela e Heitor havia mudado de forma quase imperceptível para quem olhasse de fora e de forma completamente impossível de ignorar para quem estava de dentro. Ele havia começado a esperar por ela no açude. Não de propósito, ou pelo menos era isso que os dois fingiam que não estava acontecendo.
Mas, nas manhãs em que ela chegava primeiro, ele chegava logo depois. E nas manhãs em que ele estava lá quando ela desceu o declive, havia alguma coisa na maneira como ficava de costas para a subida que dizia que estava esperando alguém. Ficavam lado a lado na pedra pequena, mais perto do que nos primeiros encontros, sem a rigidez das distâncias calculadas, e falavam. De verdade, não só do necessário. Ele havia contado sobre o pai, sobre como o velho Cândido havia chegado àquela encosta com determinação e algumas ovelhas importadas numa história que parecia inventada, mas não era. E havia construído a fazenda com anos de trabalho que tinham a qualidade das coisas feitas com intenção. Havia contado que o pai cantava para as ovelhas todas as tardes e que aquilo havia sido a parte mais estranha e mais real de toda a herança que havia recebido. Ela havia contado sobre o avô no Mato Grosso, sobre o que era crescer entre animais com uma liberdade que a cidade não tem, sobre como havia levado anos para entender que havia deixado para trás mais do que endereço quando havia ido para Curitiba. Numa manhã de julho, ele perguntou, olhando para a água e não para ela, se ela havia gostado de Curitiba. Ela pensou por um momento real antes de responder. Então, disse que havia sobrevivido a Curitiba. Que gostar era uma palavra de sabor diferente de sobreviver. Ele ficou quieto por um momento e então disse, olhando ainda para a água, que entendia muito bem essa diferença, que a conhecia de dentro. Ela o havia olhado então, de lado, e ele havia estado olhando para ela no mesmo instante. Nenhum dos dois desviou rapidamente. Ficaram por um segundo se olhando com o céu cinza de julho e o açude entre eles, e então os dois desviaram quase ao mesmo tempo, o que de alguma forma disse mais do que teria dito se nenhum dos dois houvesse desviado. Houve uma tarde em que estavam juntos verificando o rebanho de gado nos pastos mais distantes, a cavalo, e o céu havia aberto de repente numa chuva de julho que chegou sem avisar. Aquele tipo de chuva que o interior do Paraná manda de surpresa, como lembrete de quem manda ali. Eles haviam buscado abrigo debaixo de uma araucária velha que ficava na divisa do pasto com o mato, os dois cavalos juntos sob os ramos grossos e esperado a chuva passar. Estavam tão perto um do outro por força da necessidade do abrigo que ela podia ouvir a respiração dele acima do barulho da chuva no capim. A chuva durou 20 minutos. Nenhum dos dois disse quase nada. Mas quando a chuva parou e eles voltaram para os cavalos, ele havia ajudado-a a montar com uma mão que ficou um segundo a mais do que era necessário no cotovelo dela. Ela não disse nada. Ele também não. Mas ela passou a tarde toda com aquele segundo a mais presente de um jeito que não foi embora. Houve a manhã em que o potro temporal havia escapado do estábulo através de uma fresta e corrido pelo campo aberto em festa total, como se a liberdade fosse uma descoberta que precisava ser comemorada imediatamente. Os dois haviam passado meia hora correndo atrás dele sob o sol de agosto, que já tinha mais calor do que julho, sem conseguir alcançá-lo, até que Mariana havia começado a cantarolar a toada do avô em voz alta enquanto corria. O temporal havia parado de correr, girado no campo com as patas dianteiras no ar, num gesto de animal jovem que ainda não sabe que está fazendo charme, e então ficado parado com as orelhas em pé, olhando para ela. E Heitor havia rido. Era a primeira vez que ela o ouvia rir de verdade. Não o aceno de aprovação, não o relaxamento nos ombros que ela havia aprendido a identificar. Era um riso curto, contido, mas completamente real, com a voz e os olhos e o rosto inteiro participando. E ela havia ficado parada no campo, olhando para aquilo acontecer no rosto dele, com o potro ao redor das suas botas e o sol de agosto batendo de lado, e pensado que Tobias havia dito a verdade. Havia muito tempo ele não ria assim. Em agosto, chegou carta de Luísa,
A confecção estava confirmada para outubro, não janeiro como a última notícia havia dito. Outubro, 2 meses. Mariana leu a carta sentada na varanda com o sol de agosto, que era já um sol de transição, menos agressivo do que julho, mas com mais intenção do que junho. Leu 2 vezes com atenção, dobrou com cuidado e colocou no bolso do avental. Naquela tarde ela foi ao quarto e abriu a mala. Começou a dobrar roupas devagar. Era um movimento mecânico de quem fez isso muitas vezes e sabe como se faz. Casaco de lã, vestidos de trabalho, as meias grossas, o avental comprado em Irati. Ela dobrava e colocava na mala com a precisão de sempre. Quando a mala estava na metade, ela parou. Ficou de pé no quarto com uma blusa de lã escura nas mãos, olhando para a mala. O quarto cheirava a madeira e alfazema seca, como no primeiro dia. A janela estava entreaberta no gancho de metal. Na mesinha, o carvão estava no mesmo lugar de sempre. Na parede acima da cabeceira havia a marca mais clara, onde o papel com os quadradinhos havia ficado pregado por 30 dias. Ela ficou olhando para essa marca por tempo demais. Desdobrou a blusa de lã, dobrou de novo, colocou de volta no guarda-roupa, fechou a mala vazia. Foi até a varanda sem saber direito o que havia decidido, mas sabendo com clareza o que havia deixado de fazer. Tobias estava na cadeira de balanço, entalhando um pedaço de madeira com o canivete, com aquela paciência das tardes livres. Ele não disse nada quando ela chegou. Ela encostou no batente, olhou para o campo aberto. Depois de um tempo, ela disse que havia recebido carta de Curitiba, que o emprego estava confirmado para outubro. Tobias disse, sem parar o entalhe. Ela disse que eram 2 meses. Ele disse, Ela ficou quieta. Tobias disse, continuando o entalhe com os olhos no pedaço de madeira, que a fazenda ia sentir falta de ter alguém que cantava para as ovelhas escuras. Que havia muito tempo elas não tinham isso e que fazia diferença para elas. Mariana disse que as ovelhas iam se acostumar de novo, como haviam se acostumado antes. Ele disse que sim, que os animais se acostumam eventualmente. Mas disse que a rainha havia levado quase 2 anos para se aproximar de alguém depois do pai do Heitor, e alguns meses depois da mãe, que as escuras do Navarro demoravam, que sentiam mais do que parecia. Ele ergueu o pedaço de madeira entalhada, examinou o trabalho com satisfação e não disse mais nada. Ela foi até o quarto. No dia seguinte, Heitor foi a Guarapuava com Tobias para uma compra de mantimentos e material de construção que levaria o dia todo. Mariana fez a ronda dos animais sozinha, mais devagar do que o normal, como quem está com tempo demais e pressa de menos por alguma razão que não consegue explicar completamente. Quando terminou, foi à casa buscar água na cozinha. O caderno de capa preta estava em cima da escrivaninha, fechado desta vez. Havia um bilhete dobrado em cima com o seu nome na frente em letra miúda. Mariana. Ela ficou olhando para aquilo. Pegou o bilhete. Era uma nota curta de Heitor, escrita com a mesma letra organizada do caderno. Dizia que havia deixado o caderno de anotações sobre a escrivaninha e que se ela precisasse verificar algum histórico de algum animal enquanto ele estava fora, era só abrir, que todas as anotações dos últimos 2 anos estavam lá organizadas por data. Era uma instrução completamente prática. Ela abriu o caderno na última página usada. Era a data de 3 dias antes. As anotações habituais dos animais, as entradas cuidadosas sobre o gado, os cavalos, as ovelhas. O temporal estava ganhando peso bem, anotado com a satisfação contida de quem registra um bom resultado sem exagerar. E então, no final da página, uma linha que estava fora do padrão de tudo ao redor. Não era sobre um animal. Estava escrito, MB chegou no dia 13 de junho. Conhece o que faz. As escuras a aceitaram na primeira semana. Serena a aceitou na madrugada do temporal. Recebeu carta de Curitiba. Outubro.
Não sei o que vou fazer quando ela for embora. A última frase estava em letra ligeiramente diferente das outras, como se houvesse sido escrita mais rápido ou com menos deliberação do que o restante da página. Como se houvesse escapado da pena antes que houvesse tempo de segurá-la. Mariana ficou parada com o caderno nas mãos por um tempo que ela não conseguiria medir se tentasse. Fechou o caderno devagar. Colocou de volta no lugar exato onde estava, com o cuidado de quem não quer deixar evidência de ter estado ali, embora soubesse que o bilhete havia sido um convite. Saiu da sala. Sentou na varanda. Ficou olhando para o campo por um longo tempo, sem pensar em nada específico que pudesse ser posto em palavras. Depois foi ao curral das ovelhas escuras. A rainha estava no posto habitual. Mariana encostou na cerca por fora e cantarolou a toada baixo, quase para si mesma, sem entrar no curral. As 16 ovelhas vieram até a cerca com o movimento de sempre. Ela ficou ali com elas até o sol começar a descer. Heitor e Tobias voltaram ao fim da tarde com a carroça carregada. Tobias foi direto para o galpão descarregar. Heitor foi até a varanda. Tirou o chapéu molhado de garoa de viagem e pendurou no gancho de sempre, e encontrou Mariana sentada na cadeira com as mãos no colo. Ela disse que havia lido o bilhete dele e havia aberto o caderno. Ele ficou parado por um momento com o casaco ainda no ombro. Passou o polegar na cicatriz do queixo. Então disse que sim. Ela disse que havia lido a última anotação. O silêncio que seguiu tinha um peso específico, daquele tipo que não pode ser ignorado, mas que também não pode ser apressado, como o silêncio antes de uma tempestade que todo mundo sente chegar, mas ainda não chegou. Ele disse, sem se sentar, olhando para o campo que estava pegando as últimas cores do sol que descia, que havia escrito aquilo num momento em que não havia parado para pensar se devia ou não devia. Que no caderno ele não apagava o que havia escrito, porque o caderno era o registro dos fatos, e que era um fato. Ela disse, olhando para as próprias mãos, que havia recebido carta de Curitiba, que o emprego estava confirmado para outubro, 2 meses. Ele ficou em silêncio. Ela disse que havia começado a arrumar a mala naquela tarde. Ele ficou em silêncio por mais tempo. Ela disse que havia parado no meio. Outro silêncio, mais longo do que o anterior, que o vento do campo preencheu por fora, mas não conseguiu preencher por dentro. Ele perguntou, com a voz baixa de quem faz uma pergunta que importa muito e tenta que não pareça, por que ela havia parado. Ela ficou olhando para as mãos por um momento, depois ergueu os olhos e o olhou. Disse que não sabia explicar de uma maneira que não a tornasse responsável por dizer em voz alta o que era mais fácil deixar quieto. Que havia ficado com uma blusa de lã nas mãos e simplesmente não havia conseguido colocá-la na mala. E que havia ficado olhando para a marca na parede onde o papel com os 30 quadradinhos havia ficado pregado e havia entendido alguma coisa. Ele virou para ela completamente. Era a primeira vez que os dois estavam se olhando de frente, numa conversa que importava de verdade, sem a mesa do jantar entre eles, sem o trabalho ao redor, sem o pretexto dos animais ou do caderno. Ele disse, com aquela voz baixa que usava quando dizia as coisas que realmente importavam, que havia uma coisa que ele precisava dizer. Que havia chegado ao ponto em que a fazenda, que era tudo que ele tinha e que era muita coisa, havia começado a parecer diferente dos últimos meses. Não diferente nas contas, ou no trabalho, ou nos animais, embora os animais estivessem em bom estado. Diferente de uma maneira que ele não havia encontrado palavra certa para descrever. Como se algo que estava quieto há muito tempo houvesse voltado. Nos corredores da casa, no curral das ovelhas escuras, no açude de manhã. Disse que sabia de onde aquilo havia vindo, e que a ideia de isso ir embora era uma ideia com a qual ele estava tendo dificuldade de lidar. Mariana ficou em silêncio por um momento, com aquelas palavras assentando.
Então disse que quando havia chegado ali, havia chegado com 30 quadradinhos de carvão e a certeza absoluta de quem sabe onde está indo. Havia riscado cada quadradinho com convicção. Havia chegado ao 30º dia e ficado parada no meio de um curral de ovelhas, sem conseguir se mover na direção da saída. Havia guardado o papel e não havia desenhado nada no papel novo, porque não havia mais prazo. E que havia levado algum tempo para entender que quando a gente para de contar os dias, é porque encontrou o lugar onde não quer que os dias acabem. Heitor ficou muito quieto. Depois disse que havia uma diferença entre ficar porque não tinha onde ir e ficar porque queria estar ali. Ela disse que havia, sim, uma diferença enorme. Ele perguntou, com aquela honestidade direta que era a característica mais real dele, qual era a diferença no caso dela. Ela disse que era a segunda. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Depois, com o cuidado de quem estende a mão, para não assustar um animal delicado que ainda pode recuar, estendeu a mão para ela. Ela colocou a mão na dele. Os dois ficaram em silêncio na varanda da casa de Araucária, lado a lado, com o sol de agosto terminando de descer sobre o campo aberto da fazenda Santo Antão. As ovelhas escuras visíveis ao longe no curral, com a rainha no posto habitual, e o açude no declive suave, refletindo o céu, que ficava mais bonito quanto mais escurecia. A mão dela era pequena dentro da mão grande e áspera dele. Ele não apertou com força. Era um gesto que tinha a qualidade das coisas que finalmente chegam no momento certo, sem apressar e sem atrasar, apenas presentes. O vento do sul passou pela varanda com o cheiro de campo e de inverno que estava cedendo devagar para a primavera, que ainda não havia chegado, mas que se anunciava no jeito que o ar cheirava de tarde, mais verde, mais cheio de possibilidade. Os anos que vieram depois se enraizaram na fazenda Santo Antão com a solidez de Araucária Velha. Mariana não voltou para Curitiba. Escreveu para Luísa com honestidade, dizendo que havia acontecido uma coisa ali que ela precisava de tempo para entender antes de qualquer outro plano. Luísa respondeu rápido, com a rapidez de quem já sabia o que estava escrito antes de abrir o envelope. Disse que havia percebido desde a segunda carta, depois que Mariana foi para a fazenda, que alguma coisa havia mudado no tom das palavras dela, naquele jeito que a gente tem de escrever diferente quando está bem de verdade sem perceber. Disse que estava feliz por ela. Disse que a esperava de visita. A visita de Luísa aconteceu no ano seguinte, quando ela veio de Curitiba com o marido que havia encontrado, entretanto, e os 4 jantaram na mesa comprida da casa de Araucária, com a comida da Gertrudes, e a conversa que durou até a madrugada. Luísa disse para o marido baixinho, enquanto observava Mariana e Heitor discutirem animadamente sobre o calendário de reprodução das ovelhas escuras para o ano seguinte, que havia uma maneira que 2 pessoas têm de falar sobre qualquer assunto que diz mais sobre elas do que o assunto em si. O casamento de Mariana e Heitor foi simples. No cartório de Guarapuava, numa manhã de abril de 1933, com Tobias como testemunha e Dona Cecília do lado, que havia chegado com um bolo de festa embrulhado num pano xadrez e aquele sorriso de quem plantou uma semente e agora olha para a árvore sem precisar dizer "eu sabia", porque o sorriso diz tudo. A fazenda Santo Antão foi crescendo com os anos que se seguiram. Heitor havia conseguido, com paciência e trabalho, e a estabilidade que voltou quando havia algo de novo para construir dentro de si mesmo, além da fazenda. Ampliar o rebanho das ovelhas escuras e estabelecer o nome delas com compradores de Curitiba e São Paulo, que pagavam o que valia pela qualidade da lã. As escuras do Navarro foram se tornando conhecidas bem além dos campos de Guarapuava.
Mariana passou a cuidar de mais do que os animais. Tinha uma habilidade com as contas da fazenda que havia descoberto aos poucos, como quem descobre uma aptidão que estava ali esperando o momento certo. Heitor reconheceu isso sem drama, dizendo apenas que era bom ter alguém na fazenda que entendia de número, porque ele sempre havia preferido as partes que não envolviam papel e caneta. Ela havia dito que era bom ter alguém que entendia de cerca e de potro, que nasce em posição difícil, porque ela preferia as partes que envolviam bicho e campo. Essa divisão nunca havia precisado ser negociada. Havia surgido naturalmente, como surgem as coisas que fazem sentido real. Tobias foi ficando um pouco mais curvado com os anos, os cabelos mais brancos do que algodão, o passo mais cuidadoso na geada do inverno. Mas sempre presente nas tardes livres com o canivete e o pedaço de madeira entalhada, sempre com o comentário certo no momento que parecia errado. Disse uma tarde para Mariana, enquanto entalhava um passarinho pequeno de madeira escura de araucária, que havia trabalhado na fazenda por amor ao velho Cândido e havia ficado por amor à fazenda em si, mas que o havia feito querer continuar trabalhando com tanto gosto era ver a fazenda parecendo de novo uma fazenda com vida. Disse que era o melhor presente que o patrão havia recebido, sem saber que era exatamente disso que precisava. Mariana não disse nada, mas aquela tarde ficou guardada com o cuidado que se guarda as coisas que chegam já prontas. Dona Cecília continuava aparecendo sem avisar todo mês, sempre com alguma coisa na cesta. Com os anos, foi aparecendo com a mesma frequência, mas com o passo um pouco mais devagar. E as duas ficavam na varanda mais tempo do que antes, e a conversa ia de assuntos práticos para assuntos que não têm classificação fácil. Ela nunca disse eu sabia, mas nunca precisou. O caderno de anotações dos animais continuou na escrivaninha da sala, crescendo de volume com os anos, ganhando capas novas quando a antiga cansava. As anotações sobre os animais eram as mesmas de sempre, meticulosas, em letra miúda e tinta preta, que não mudava com o tempo. Mas havia mais linhas que não eram sobre animais, que registravam outras coisas, uma tarde específica, uma conversa, um momento que merecia ser guardado com a mesma seriedade com que se guarda o peso do gado. Numa tarde de outubro de muitos anos depois, ela abriu o caderno por algum motivo prático e encontrou, na última página usada, escrito com a letra de sempre: açude de manhã continua sendo o melhor lugar da fazenda. Melhor ainda desde que ela chegou. Ela fechou o caderno devagar, sorriu para o campo que a janela enquadrava como se fosse um quadro que alguém havia pendurado lá de propósito, e foi chamar o marido para o café. As ovelhas escuras continuavam respondendo ao canto. A rainha havia envelhecido com a dignidade que só as criaturas completamente convencidas de sua própria importância conseguem ter. E havia uma nova rainha agora, filha da mais velha, que havia herdado o posto de observação na beira do curral, como quem herda um trono sem precisar de cerimônia de posse. O temporal havia crescido para ser o cavalo mais bonito da fazenda, castanho escuro, com uma estrela branca na testa que a noite da tempestade havia deixado como marca. E Heitor o montava com o orgulho quieto de quem acompanhou uma coisa desde antes do começo. O corredor da casa de araucária continuava rangendo diferente em cada tábua, mas o rangio havia mudado de significado. Não era mais o som de uma casa que a gente atravessa. Era o som de uma casa que reconhece os passos de quem mora nela, e no quarto dos fundos, que cheirava a madeira e alfazema seca como sempre, a janela ficava entreaberta no gancho de metal que ele havia colocado num inverno frio muitos anos antes. Não porque ela ainda precisasse dormir com janela aberta por hábito antigo, mas porque o gancho havia ficado lá, e nenhum dos dois havia pensado em tirar.
E havia coisas assim na fazenda, pequenas e sem importância aparente, que eram na verdade a memória do começo, guardada no lugar onde ela havia acontecido. O gancho, a marca mais clara na parede do quarto, a pedra pequena ao lado do açude que havia se tornado claramente o lugar dos dois, sem que nenhum dos dois tivesse precisado declarar que era assim. Era assim que Mariana Braga havia chegado com um pedaço de papel e 30 quadradinhos a carvão, jurando para si mesma que ia embora em exatamente 30 dias e ficado para sempre. Não porque houvesse sido convencida por palavras bonitas, não porque os planos tivessem falhado de uma maneira trágica, não porque o mundo não houvesse lhe dado escolha, mas porque havia chegado um momento em que os quadradinhos haviam acabado e o coração havia dito, com aquela clareza incomum que o coração às vezes tem quando finalmente para de disputar com a cabeça, que aquele havia sido o único prazo que sempre havia importado e que ele havia chegado. Havia uma coisa que Mariana só entendeu muitos anos depois. Numa tarde de outono em que estava sozinha na varanda, vendo a neblina subir do açude com aquela lentidão preguiçosa que a névoa tem quando não está com pressa de ir a lugar nenhum. Entendeu que aqueles 30 dias haviam sido, na verdade, a história toda, que o que havia acontecido depois, os meses, os anos, a fazenda crescendo, o caderno ficando mais grosso, o gancho na janela, o açude de manhã que agora era dos dois sem precisar ser declarado. Tudo aquilo era a consequência de algo que havia sido decidido antes de ela perceber que havia decidido. Havia sido decidido quando ela não havia riscado o 15º quadradinho na hora certa, quando havia esquecido o 23º. Quando havia ficado com o carvão na mão por mais tempo do que era necessário, noite após noite. O coração não havia esperado pela cabeça. Havia ido na frente e deixado ela descobrir o caminho depois. Ela havia aprendido, naqueles 30 dias e nos muitos que vieram depois, que a gente não escolhe os lugares que se tornam casa com a razão. Escolhe com alguma coisa que está mais fundo do que a razão, mais quieta e mais insistente, que reconhece o certo antes que a cabeça tenha terminado de calcular se faz sentido. E que quando esse reconhecimento chega, a coisa mais corajosa que existe é não correr dele. Ela havia corrido muitas vezes antes. Havia se tornado boa nisso. Curitiba havia sido uma fuga organizada, com lógica clara e destino marcado, que era a maneira mais civilizada de correr que ela havia encontrado. E havia chegado numa fazenda de campo aberto no interior do Paraná, com 30 quadradinhos de carvão e o plano de ir embora em 30 dias. E havia descoberto que não tem jeito de fugir de um lugar que ainda não existe, mas que você reconhece quando encontra. Heitor havia encontrado a mesma coisa por um caminho diferente, que era o caminho de quem estava parado, e de repente percebeu que estava parado em lugar errado. Tinha construído distância com a precisão de engenheiro, cada tijolo colocado com cuidado depois do sócio que havia ido embora com o dinheiro e com qualquer justificativa. Tinha ficado do lado de fora da própria vida durante anos, como havia dito Tobias, sem querer dizer tão claramente. Então havia aparecido uma mulher que sabia cantar para ovelhas escuras e que ajoelhava no chão para ouvir cavalos por dentro, e que dormia com janela aberta no frio de junho, sem pedir desculpa por isso. E ele havia escrito no caderno a frase mais honesta que havia escrito em anos: "Não sei o que vou fazer quando ela for embora." E havia deixado o caderno aberto onde ela pudesse ler. Isso também era uma escolha, talvez a mais difícil que ele havia feito em muito tempo. A Fazenda Santo Antão sobreviveu aos anos seguintes com a resiliência que tem as coisas construídas em cima de fundação real. Houve anos melhores e anos mais difíceis, como é sempre com fazenda e com vida.
Houve uma seca em 1937 que afetou o gado, mas não chegou perto do desastre que havia sido a estiagem anterior, porque a fazenda tinha agora reservas que antes não tinha, tanto de pasto quanto de julgamento, e os dois souberam quando agir antes que a situação agisse por eles. Houve uma questão com um vizinho por causa de uma divisa de terra que levou 2 anos para ser resolvida nos cartórios de Guarapuava e que Mariana havia conduzido com uma calma sistemática que havia surpreendido até o advogado envolvido, que não estava acostumado com clientes que chegavam com os documentos organizados e com a argumentação preparada antes mesmo de ele perguntar. E houve os anos bons, que eram a maioria, em que a lã das escuras do Navarro ia com preço cada vez melhor para as cidades, em que o Campo Verde, depois da chuva, tinha aquele cheiro de começo de coisa que a gente nunca enjoa, em que o açude de manhã tinha a superfície tão quieta que dava para ver o próprio rosto nela com toda a clareza do mundo. Tobias continuou na fazenda até que as pernas não aguentaram mais, o que levou mais tempo do que qualquer um havia esperado, porque Tobias era do tipo de pessoa que o tempo respeita sem que haja explicação científica para isso. Quando finalmente disse que ia se aposentar e ir morar com a sobrinha em Ponta Grossa, havia sido uma tarde de domingo de 1945, e havia entregado para Mariana o passarinho de madeira entalhada, que havia começado a entalhar naquela tarde em que ela havia chegado da carta de Luísa com cara de quem ainda não havia decidido, mas que já havia decidido. O passarinho era pequeno, de madeira escura de araucária, com as asas ligeiramente abertas, como se estivesse prestes a levantar voo, mas ainda estivesse considerando. Ele disse que havia ficado muito tempo em cima da sua bancada de trabalho, esperando a hora certa de ser dado, que achava que agora era a hora certa. Mariana colocou o passarinho na prateleira da sala, perto da janela que dava para o açude. Ficou lá por todos os anos seguintes, e sempre que ela passava pela sala e o via ali com as asas quase abertas, pensava que Tobias havia entalhado uma metáfora sem precisar dizer que estava fazendo isso, que era completamente dele fazer as coisas da maneira mais direta, sem que parecesse direta. Dona Cecília foi a última pessoa que Mariana esperava visitar quando estava bem idosa, e o caminho de carroça até a fazenda havia se tornando difícil demais para os ossos que o tempo havia deixado mais delicados. Mas apareceu uma última vez, numa tarde de março de 1948, com a cesta de sempre e o passo mais cuidadoso do que nunca, e ficou na varanda tomando chá por mais tempo do que o habitual. Disse antes de ir embora que havia ficado satisfeita com a maneira como as coisas haviam saído, que quando havia sentado ao lado de Mariana, naquele almoço de domingo em Ponta Grossa, e perguntado se ela entendia de animais, havia feito uma aposta. Disse que era boa em apostas quando valia a pena apostar. Mariana perguntou o que exatamente ela havia apostado naquela tarde. Dona Cecília pegou a cesta, ficou de pé com o cuidado dos ossos velhos e disse que havia apostado que Mariana era o tipo de pessoa que precisava encontrar o lugar antes de saber que estava procurando. E que Heitor era o tipo de pessoa que precisava que alguém chegasse do jeito que ela havia chegado, com prazo e certeza e nenhuma intenção de ficar, porque qualquer outra coisa ele haveria afastado antes de começar. Ela desceu os degraus da varanda com o mesmo passo cuidadoso, mas com a mesma dignidade de sempre. Na varanda, Heitor estava encostado na coluna de madeira, como havia estado no dia em que Mariana havia chegado pela primeira vez naquela carroça de cascalho com a mala pequena no colo. Só que agora os 2 ombros haviam cedido um para o outro, e a expressão era a de alguém que está exatamente onde quer estar e sabe disso com a clareza tranquila das coisas que não precisam de confirmação. O campo aberto estava da cor do verde palha claro de março,
e o açude lá embaixo, no declive, refletia o céu de fim de tarde com aquela superfície que Mariana havia aprendido a amar nos primeiros dias ali, quando descia sozinha antes de amanhecer para ficar quieta e não pensar em nada. Ela não ia mais para lá para não pensar em nada. Ia para pensar em tudo, com a calma de quem tem tempo e lugar para isso. Às vezes, ele ia junto e ficavam na pedra pequena lado a lado, sem dizer nada por um longo tempo. Às vezes, ela ia sozinha e voltava com aquele olhar de quem arrumou algo por dentro que precisava de ar e silêncio para se encaixar. Ele havia aprendido a reconhecer esse olhar e a não fazer perguntas quando ela chegava com ele, porque havia aprendido que as coisas que ela precisava de silêncio para resolver chegavam sempre com resolução, e que perguntar antes do tempo era a única coisa que atrapalhava o processo. Ela havia aprendido que ele pensava mais alto quando estava com as mãos ocupadas e que as melhores conversas deles aconteciam quando estavam trabalhando juntos em alguma coisa que não precisava de muita concentração. Que o caderno dele não havia parado de crescer e que às vezes ela encontrava anotações sobre si mesma escritas com a mesma seriedade com que ele anotava o comportamento do gado, o que ainda a fazia sorrir sempre que acontecia, muitos anos depois do primeiro. Era assim que ficava para sempre. Não com declaração e cerimônia, embora a cerimônia houvesse acontecido num cartório de Guarapuava, numa manhã de abril com Tobias e Dona Cecília do lado. Ficava para sempre com o rangio do corredor que reconhecia os passos, com o gancho na janela, com o leite morno direto da ordenha que ele tomava todo dia de manhã e que ela havia começado a tomar também, anos atrás, sem perceber quando havia começado. Com as ovelhas escuras que vinham ao redor dela quando ela cantarolava a toada do avô, e com a nova geração de rainhas que se sucediam com a dignidade de quem não precisa de coroa para saber que a tem. Era assim que a gente ficava para sempre, não porque houvesse jurado, mas porque havia chegado um momento, com um carvão na mão, e 30 quadradinhos na parede, em que ficar havia se tornado a coisa mais natural do mundo. E o mais natural do mundo era exatamente o que ela havia procurado, sem saber que estava procurando, durante todos aqueles anos de armazéns arrumados e malas feitas, de cidades que não cheiravam a alfazema seca e de silêncios que não tinham substância. Era aqui. Havia sido aqui o tempo todo, esperando que ela chegasse com a certeza de que ia embora para poder mostrar, devagar e sem pressa, que não havia mesmo razão nenhuma para ir.